Olá, amigos da TVL, está começando o TVL Esporte, edição desta semana, trazendo informações sobre o futebol do Brasil. Uma semana com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Corinthians sem jogar segue com uma certa distância para o segundo colocado no Campeonato Nacional. Nós temos aí a Série B com os clubes de Santa Catarina sendo representados no certame, assim como o Joinville, que está numa sequência de bons resultados na Série C. E no programa hoje nós convidamos o vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, aqui para a região do Vale do Itajaí, Erickson Lueff. Prazer tê-lo aqui no TVL Esporte, Erickson. Prazer é nosso, Manosso. Bom, muita coisa para se falar da Federação Catarinense de Futebol, né, pós-gestão de mais de 30 anos do saudoso Delfim Peixoto Filho. E você estava e continua estando na federação agora com o Rubinho, né? Sim, sim. São 30 anos, como você disse, né, sobre o comando do Delfim. E ainda é um momento de transição, né? O Rubinho assumiu aí a federação em virtude da catástrofe que aconteceu, né? Com a Chapecoense, onde o presidente se encontrava no mesmo voo. E ainda está nesse período de transição, ainda ele está montando a equipe dele, o jeito dele de fazer as coisas, né? Então ainda é muito recente para a gente fazer qualquer tipo de comentário, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas sinal que ele está tentando tocar, né, da melhor maneira possível, né, até porque não estava preparado para isso, né. Então montou-se a equipe, ele trocou algumas peças lá internas da federação, pessoas da confiança dele, e terminamos o Campeonato Catarinense, né, que já estava com o seu regulamento pronto já antes do ocorrido, que foi a grande competição, né, o Campeonato Catarinense da primeira divisão, o Campeonato da segunda divisão está desenrolando, a terceira divisão encerrou agora, com o Blumenau sendo campeão da terceirona, né? E as competições aí de base que estão acontecendo no estado todo. E esse mandato vai até 19, né? Esse mandato vai até 19, com eleições marcadas para 18, né? É sempre um ano antes, acontecem as eleições, para assumir no ano subsequente. Só para esclarecer o nosso telespectador, aquele que não está a par ainda do assunto, é que a federação tem um vice em cada região. É o teu caso aqui, que és o vice da região do Vale do Itajaí, o Rubens Angioletti, que é lá da região sul, e por ser o mais velho desses vices, ele assumiu então com a morte do Delfim. É isso aí. Foi por isso. Cada região tem um vice, né? O Palaoro não era o vice lá do Oeste? Não. Lá o vice do Oeste é o Ney Maidana, né? Que é também... Ele era o presidente da Associação de Clubes e presidente da Chapecoense, acabou falecendo também. Até esse mandato dessa diretoria é a vacância de dois vices, né? Nós tivemos o falecimento do Zunino, que era o vice da Grande Florianópolis, né? E agora... Foi muito tempo o presidente do Avaí, né? Isso. E agora com o falecimento do Delfim, e a ascensão ao cargo de presidente do vice, o Rubinho, que era o mais velho da região sul. Então hoje nós somos só em 3 vices, né? Éramos 5, hoje somos só em 3. Não foi possível substituir ou o estatuto não permite? Não, permite, mas não houve nenhuma movimentação, né, por parte do Rubinho até o momento para fazer a substituição dessa vacância desses cargos de vice, que hoje Grande Florianópolis e Sul estão sem representantes. Erickson, você falou que ainda a federação está num processo de transição. Você acha que essa era Delfim vai se perpetuar por mais um tempo ou já nos bastidores se trabalha para que quando chegar as eleições lá em 2019 já se tenha outro rumo no destino do futebol catarinense da federação? Eu acho que já está ocorrendo, né, Minosso, em virtude até troca de peças-chave, né, que eram pessoas de confiança do Delfim, foram substituídas por pessoas de confiança do Rubinho, né? Foi no caso do próprio Júnior Moresco, né? Que ficou anos ali comandando a parte de arbitragem da federação, já foi substituído. Então houve alguns ajustes internos que o Rubinho fez, colocando pessoas que ele entendia que eram necessárias serem trocadas para dar a dinâmica de que ele imagina, né? Então, se está ocorrendo, né, não é do dia para a noite que você vai mudar a forma das coisas acontecerem, até porque o grande questão agora vai ser, esse ano, né, a discussão do regulamento,
né, da competição do Campeonato Catarinense, que esse ano é permitido a mudança da fórmula. A cada 2 anos tem essa possibilidade. Isso, né? então esse ano sob já o comando da batuta do Rubinho, vai ser feita essa reunião para ver se mantém-se os moldes atuais da competição, se altera. Então ali sim nós vamos ver qual é a dinâmica, o que o Rubinho pensa em relação à fórmula do campeonato, que é sempre muito questionada e muito debatida, se está certo, se está errado, aquele campeão do turno contra o campeão do retorno. Uns defendem a bandeira de que deveria ter quadrangular final entre os quatro primeiros colocados, enfim. Então são discussões aí que vão vir à tona quando for chamado o arbitral da Série A. Então aí sim as coisas vão caminhando e questão da representatividade, né, da FCF em relação à CBF, né, todos sabem que existia um racha, né, entre o falecido Delfim e o Marco Polo Del Nero, até por questão de estatuto, né, o que foi feito pela CBF, o que o Marco Polo fez em fazer aquelas manobras para colocar um vice-presidente com idade superior à do Delfim, para qualquer momento impedi-lo do direito de assumir, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Só me permita, nessa questão, dentro do estatuto da CBF, o presidente era o Marinho, quando saiu o Del Nero assumiu, e o mais velho na ordem, né, estatutária seria o Delfim. E aí fizeram a manobra para colocar o Coronel Nunes. Isso mesmo. Alijaram o Delfim do processo, né? Isso mesmo, né? Foi uma manobra realmente feita para impedir que o Delfim conseguisse chegar à presidência da CBF, até porque era um desafeto nacional, todos sabiam do problema que tinha entre o Delfim e o Marco Polo. Então agora o Rubinho, pelo que eu vi, as últimas movimentações dele, está tentando construir de novo esse relacionamento junto à CBF, junto ao Marco Polo, né? Até porque é importante, né? Nós, representantes do futebol catarinense, temos que defender os clubes catarinenses, né? E aconteceram alguns fatos, né, em alguns jogos de equipes catarinenses aí que me deixa um pouco de dúvida em relação à representatividade com o que vem acontecendo, né? Mas isso é uma questão que o presidente tem que resolver. Mas o Delfim tinha muita força, né, perante a CBF, ele era muito respeitado dentro da CBF, né, e eu acho que isso tem que continuar e o Rubinho tem que trabalhar para que mantenha-se a representatividade do futebol catarinense. Erickson Luef, vice-presidente da federação na região do Vale do Itajaí, o senhor, quando dirigente do Metropolitano, defendeu uma proposta na fórmula do campeonato catarinense. A tua proposta e de outros pares foi vencida, né? Prevaleceu a proposta de outros representantes de clubes, que é a atual proposta que está aí. Você vai voltar com aquela ideia que tu apresentou naquele encontro que definiu por essa fórmula atual? Até aproveitando teu gancho, naquele momento, eu, quanto dirigente do Metropolitano, nós fomos derrotados na quantitativa. Foi. Né? Porque eu fui com 6 votos, né? Entre eles a Chapecoense. Entre eles a Chapecoense, o Metropolitano, o Marcílio Dias, o Brusque, Atlético de Ibirama e, não me recordo, Guarani. Guarani de Palhoça. Então nós tínhamos 6 votos contra 4, mas como o campeão tem 10 pontos, o segundo colocado tem 9 e assim sucessivamente. Peso maior por chamar de grandes. Peso maior. E naquele momento eu tinha conversado com o Nereu Martinelli, presidente de Joinville na época, ele estava disposto, né, a votar junto conosco, com esse bloco, para que fosse feita uma fórmula em que desse mais condição das equipes menores de brigar. Porque quando você parte para um regulamento que é campeão do turno contra o campeão do retorno, as equipes que têm menos investimento e menos orçamento, chega lá para a 5ª rodada, se ela não fez uma pontuação ou não tem pontuação suficiente para estar brigando, você acaba afastando o torcedor do estádio, né? Então o torcedor entende que a equipe não tem mais condição de chegar, que não vai brigar nada, acaba não indo ao estádio. Então desprestigia as equipes que têm menos poder de orçamento. E eu penso sim que o campeonato ele tem que ser feito de uma forma em que as equipes com menos orçamento pelo menos tenham chance de brigar, né? Se colocar ali, se postular entre 4 ou 6, aí é questão de conversar,
mas que tenham realmente condição de poder estar chegando, brigar numa fase final, né? Porque A alegação dos grandes é o calendário, que é curto. O calendário os grandes, eles têm um posicionamento de que, como todos eles estão ou Série A ou Série B, o Joinville que agora caiu para C, então o grande glamour deles é o Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Catarinense, para a diretoria, não estou aqui falando do torcedor, mas para a diretoria do clube, talvez o Campeonato Catarinense seja uma forma de você estar montando o time para o brasileiro. Mas os grandes objetivos deles são no Campeonato Brasileiro. E os clubes de menor porte, não. O grande campeonato deles é o Campeonato Catarinense, onde eles vão tentar postular vagas para a Série D, e às vezes eles são alejados disso em virtude de um regulamento que, infelizmente, você, colocando a condição de campeão de turno contra campeão do retorno, você acaba tirando, né, a chance dessas equipes estarem realmente brigando até o final por isso. Mas essa fórmula tem que sair dos clubes, né? A proposta sai dos clubes para ser discutida na federação. Agora, penso que se alguma equipe dessas partilha, né, dessa minha concepção, eu enxergo assim, talvez eles coloquem esse assunto na mesa novamente para ser debatido. E essa ideia do regional, de calendário com poucas datas e de pouca valorização para os chamados grandes, não é algo aqui só de Santa Catarina, não. Todos os outros grandes estados do país também dão pouco valor ao campeonato regional, pelo menos se mostram assim. Né? Com certeza, né? A própria criação, a Copa do Nordeste é muito forte, né? Se tornando o grande torneio das equipes do Nordeste, e as estaduais estão ficando em segundo plano, né? Até para as equipes do Nordeste. Eles dão foco à Copa do Nordeste e acaba... E aqui houve aquele movimentação agora da Liga, né? Fizeram esse campeonato da primeira liga. Que ainda não terminou essa temporada. Então não sabemos como vai ficar. Naquele momento o Delfim era um dos que estava capitaneando, né, a primeira liga e, enfim, penso que esfriou e não sei se isso vai termos esse campeonato para o ano que vem. Mas para a Federação Catarinense de Futebol, o que tem que ser o produto da federação, o nosso produto é o Campeonato Catarinense. E esse, na minha concepção, tem que ser analisado para realmente dar chance de todas as equipes poderem entrar em igualdade, pelo menos de poder disputar algo a mais. O Erickson, tu falas aqui de fórmula de campeonato. Agora, muita gente defende, e eu sou um deles há muito tempo, a ideia de que, mesmo com esse problema de calendário, de datas, enfim, acho que o campeonato catarinense cabe 12 clubes. Nós já tivemos campeonato com 14, tem gente que defende 8, e na atualidade são 10. O problema é que caem 2, né? E aí nós temos equipes de tradição como o Marcílio Dias, que está lá 2 temporadas na segundona, peleando para voltar. Com certeza. Todos que defendem 8, não tenha dúvida que são as equipes de grande porte. Essas equipes que eu te falei, que jogam Série A, Série B e não têm muito interesse pelo Campeonato Catarinense. Mas com certeza, pelas forças dos times que tem, daria para ser feito com 12. O Paraná é com 12, né? O Paraná é com 12 equipes, no né? Rio Grande do Sul também. Tem mais no Rio de Janeiro. Então, eu penso que é uma questão de se estudar, né? Não que virada de mesa, que isso não aconteça. É uma coisa para frente. É uma coisa para frente, de que agora, de repente, não rebaixa ninguém, vai a 12, mas é uma questão de ser proposta, né? Talvez, em vez de, num determinado momento, suba-se 4, né? E rebaixa-se 2, mas construir isso. Mas eu acho, sim, que tem que abrir espaço para equipes de tradição. Tem o Juventus de Araguá do Sul, o Marcílio Dias, o próprio Ercílio Luz, Concórdia, o próprio Blumenau, agora Atlético que subiu, né, o Atlético de Birama. Então tem várias equipes que têm história no futebol catarinense. Lá no meio oeste também, que sempre teve representante, ou em Concórdia, Joaçaba, lá no Caçador, né? Cidades de porte que caberiam um time na primeira divisão, sem dúvida. Não tenha dúvida. Eu penso assim, quanto mais nós conseguimos dar calendário às equipes catarinenses, mais nós vamos fazer com que elas cresçam. Porque time que não entra em campo não tem torcida, né? Agora o caso do Metropolitano, vai voltar a campo só no segundo semestre do ano que vem. Assim como o Blumenau. Então é difícil, né, você manter uma equipe com essa chama da torcida
é acesa, essa equipe não entra em campo. Porque valorizando a Série A, lógico, você poderia criar também uma segunda divisão forte, extinguindo a Série C, né? Os que disputam, aí vai para a segunda, faz 2 campeonatos fortes, como era no passado. Acho que fica mais prestigiado a competição, ou as competições já que seriam 2 séries. Mas, enfim, algo para se pensar. Não tenha dúvida. Porque o futebol é uma paixão nacional e não é diferente aqui em Santa Catarina, né? Com certeza. E a gente tem cidades importantes aí, como dissemos, a gente não falou aqui em Rio do Sul, por exemplo, que tinha lá também o seu representante até um tempo atrás. Atlético Alto Vale. O Atlético Alto Vale. O Inter voltou agora, há poucas temporadas também, toda uma região sem futebol, né? Vamos fazer um intervalo e a gente volta logo em seguida para continuar essa conversa e tem muitas coisas importantes sobre a federação. Erickson Luef, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, aqui para a região do Vale do Itajaí, é o nosso entrevistado hoje no TVL Esporte. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos, que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte aqui pela TV Legislativa e hoje o convidado do programa é o Erickson Luef, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. Calendários são muitos os eventos que acontecem nesse segundo semestre, principalmente a base dos campeonatos organizados pela Federação, mas o destaque nesse instante é o campeonato da Série B, a segundona, que começou no final de semana o retorno, com o Ercílio Luz perdendo, ele que fez uma bela campanha, perdeu em casa sexta-feira para o Fluminense, Joinville 1-0. O Marcílio Dias ganhou do Jaraguá, a Concórdia também ganhou agora com o comando do Mauro Ovelha. Quer dizer, é um campeonato que também começa a esquentar, é o principal nesse semestre, né? Do calendário da federação, sem dúvida, é o principal campeonato que nós estamos rodando, é o da segundona. Existem alguns campeonatos da base, né, sub-19, sub-15, que vão começar e alguns já estão em andamento, mas o grande campeonato, sim, é esse da segunda divisão, agora da segunda divisão, né, que já temos aí perdão, me fugiu agora quem foi campeão do turno. O Ercílio Luz. O Ercílio Luz acabou sendo campeão do turno, né? E talvez relaxou, por isso que perdeu em casa, né? Já tem a vaga garantida na final. Então, mas que sem dúvida é o segundo, é o melhor, o que nós chama a atenção do nosso calendário do segundo semestre com grandes equipes. A própria vitória do Concórdia, né? Eu tive a oportunidade de estar em Concórdia, visitando o Concórdia, a diretoria do Concórdia, e lá eles estão se espelhando no modelo da Chapecoense, né? Eles fizeram uma comissão que vai gerir o clube, os empresários de Concórdia abraçaram o time e eles têm muita fé de que vão conseguir chegar aonde chegou a Chapecoense. É bom lembrar que as duas primeiras colocadas da competição sobem para a Série A no ano que vem para ficar com as vagas de Almirante Barroso e o Metropolitano que foram rebaixados. E a Copa Santa Catarina vai sair ou não vai? Vai, a Copa Santa Catarina vai sair. Com 5? Vai com 5, né? 5 clubes. Os que ela está no calendário, dá vaga para a Copa do Brasil, né? E a não ser que mudou alguma coisa de semana passada para essa semana, mas ela deve ocorrer sim. Bom, o Campeonato Brasileiro de Futebol, onde Santa Catarina tem 2 representantes, no final de semana tivemos a realização de mais uma rodada. Vamos acompanhar os jogos do final de semana do Campeonato Nacional
A Chapecoense não jogou, a partida ficou lá para o dia 23 contra o Corinthians, mas vai ser na Arena Condá, né? Lá em Chapecó, no dia 23. Os jogos do final de semana, em Goiânia, Atlético 1, Coritiba 0, Vitória 0, Avaí 1, Avaí venceu lá em Salvador. São Paulo ganhou do Cruzeiro 3-2, Atlético Mineiro 2, Flamengo 0, Vasco 1, Palmeiras também 1, Sport e Ponte Preta 0-0, Botafogo com o time misto venceu os reservas do Grêmio 1-0, o Atlético de virada goleou o Bahia por 4-1 em Curitiba, e o jogo entre Santos e Fluminense vai ser na Vila Belmiro, né? Jogo na noite desta segunda-feira. A Chapecoense adiou o seu jogo porque ela jogou com o Barcelona semana passada e na manhã desta terça-feira, 7 horas, hora brasileira, lá no Japão, joga contra o Urawa. Quem ganhou esse título foi o Internacional. O São Paulo chegou a disputar também esse torneio, a Copa Suruga. É possível a Chapecoense voltar do outro lado do mundo com o troféu? Esperamos que sim, né? Como Tem alguém da federação torcedores, não, creio que não. Da Federação Catarinense, creio que ninguém está acompanhando. Mas você dizia que é possível. Existe sim o vice-presidente pela região oeste, que é o Ney Maidana, que faz parte da diretoria da Chapecoense, está lá acompanhando a delegação. Ele sim está lá, mas sim como dirigente da Chapecoense, não como da federação. Mas vamos torcer para que seja possível, né? Para que a Chape consiga esse título aí e traga ele para o nosso estado, né? Até porque com a rodada do final de semana, vamos ver a classificação aí, porque a Chapecoense entrou na zona de rebaixamento por conta da rodada do final de semana, os resultados. O Corinthians 47, nem jogou, mantém uma diferença considerável, né, de 8 pontos para o Grêmio, 39, Santos 35, Palmeiras 33, Sport, Atlético do Paraná, como cresceu o time de Curitiba, 29, Flamengo também 29, Botafogo 28, Cruzeiro 27, Atlético Mineiro e Fluminense 26, Curitiba e Vasco da Gama 25, Ponte Preta 24, Bahia 23, São Paulo 22, mas nos critérios de desempate a Chapecoense acabou entrando na zona de rebaixamento com 22, Avaí 21, Vitória 19, Atlético de Goiás 15. O que não pode acontecer, Ericson, termos 2 representantes na Série A, já tivemos 4, e daqui a pouco terminar o campeonato com nenhum. Né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Mas eu creio que o Chapecoense também está com um jogo a menos, né? Por isso que entrou na zona de rebaixamento. Mas vamos torcer aí. O Avaí já conseguiu um resultado bom contra o adversário direto, que é o Vitória, né? Vencendo o Vitória lá. O Avaí tem conquistado belos resultados importantes. Aí ganhou do Grêmio em Porto Alegre, ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, para falar de alguns. Então o Avaí também está numa ascendente. A gente vê que ele está encaixando a equipe no meio da competição. A Chapecoense também, em virtude jogando 2 competições, né, como estava jogando Libertadores e o campeonato, depois o Campeonato Brasileiro, talvez também acaba dando um desgaste natural na equipe. A Chape não tem um elenco tão grande como os grandes outras equipes, como o Grêmio ontem, que jogou com o time reserva lá contra o Botafogo, então talvez sofre um pouco mais. Agora que ela focar aí na competição de Série A, ela tem um bom time, né? Fez bons jogos, como o Avaí assim, vamos torcer para que os dois consigam um resultado suficiente para não serem rebaixados. Vamos ver como é que está a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, a classificação da segundona brasileira, que também tem 2 catarinenses. O América Mineiro lidera 39 pontos, o Internacional segundo 36, o Inter que venceu Londrina por 3-1 no final de semana, Vila Nova 35, Ceará 34, Juventude, que liderou boa parte do campeonato, já é o 5º com 31, o Paraná Clube tem 30 e o Criciúma com 29. Outro que estava lá na ponta de cima despencou, o Guarani, ao lado agora do CRB com 28 do Boa Esporte. Onde é que está o Figueirense? 18º, 21 pontos. Atrás do Luverdense, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o ABC que tem 16, o Náutico 14. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa já nesta terça-feira. Tem jogos na noite desta terça-feira, na sexta tem jogos e a rodada termina no sábado. O destaque para esta terça-feira, Londrina e Brasil de Pelotas, Náutico e Figueirense. O Figueirense joga lá na Arena Pernambuco, então nesta terça-feira. Depois os jogos do dia 18, sexta-feira à noite, incluindo o Criciúma, que recebe o Oeste, lá no sul do estado.
E destaque também para os jogos do sábado. E aí o destaque é Guarani e Santa Cruz, Goiás e América Mineiro e o Internacional que enfrenta o ABC. Ainda tem Paysandu e Paraná, alguns clubes aí que já passaram pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Figueirense vai se sustentar? É possível afirmar que o Criciúma sobe? Quando eu falo o Figueirense se sustentar, é se manter na Série B, não cair. Vamos ver agora essa entrada desses investidores, né? Lá no Figueirense, fazendo um aporte financeiro, que eu penso que era necessário, né? A decisão que o Vilfredo tomou como presidente do clube, né? Fazer essa nova gestão aí compartilhada com um grupo de investidores. E, novamente, né? Vamos torcer para que o Figueirense se mantenha, né? O Figueirense está realmente, eu não me recordo do Figueirense ter começado uma competição tão mal, né? Como começou agora. Né, e se mantém mal, né? E se manteve mal aí durante o primeiro turno todo. Trocou 2 vezes de treinador, agora estreou aí na semana passada Milton Cruz, que tem essa história dele dentro de São Paulo, né? Então vamos torcer para que o Figueirense consiga aí encontrar o rumo das vitórias para pelo menos se manter na Série B. Mas agora é muito cedo para dizer se o Criciúma vai subir, se o Figueirense vai cair, até como você comentou antes, né? O Guarani, o próprio Juventude, que passou aí grande parte da competição liderando a Série B, agora já estão lá no meio da tabela também, né? E é só o início do segundo turno agora, né? Então tem muita competição agora quem está bem, Erickson, o Joinville, desde a chegada do técnico Pingo, o Joinville cresceu, venceu o Tombense, né? O Tombense é aquele que tirou o Metropolitano, não faz muito tempo da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu observando ali a tabela de Série C, né, e também de Série B, quantos já enfrentaram o Metropolitano na Série D que conseguiram subir e infelizmente o Metropolitano acabou ficando pelo caminho. Um deles pode ser o Operário de Ponta Grossa, que está disputando contra o Maranhão, ganhou o jogo lá na ida 3-1 e tem a vantagem de empate. O jogo é hoje à noite no Germano Krieger, e aí está muito próximo de subir para a Série C, junto com o Globo, o Atlético do Acre e o Juazeirense. São os 4 que estão subindo aí, né? Acho que vai dar o Operário, e o Operário mediu forças com o Metropolitano muitas vezes. Mas eu falava do Joinville, que ganhou o jogo do Tombense e está crescendo no grupo B da Série C, e tem um problema, né? O Mogi Mirim não entrou em campo sábado à tarde, lá em Mogi, contra o Ipiranga, por alegaram os jogadores que estão com salários em atraso. Pode acontecer do clube paulista ser afastado e por conta do regulamento vai perder todos os pontos e quem jogou com ele, que ganhou, perdeu, vai dar uma confusão tremenda. O Joinville pode subir, mudar a classificação, outros descerem, quer dizer, é uma confusão. Acho que numa situação dessa deveriam punir só o clube infrator, não os outros, independente dos resultados. Mas enfim, são decisões. Você não teria como prever o que iria acontecer nos resultados em campo. Então, ainda eu penso que é o mais justo mesmo, anula toda a pontuação contra essa equipe, porque como ela não vai participar mais, você não tem como, por exemplo, todas as equipes daqui para frente ganhar por WO seriam 3-0 para todos. Né? Como foi com o Ipiranga. Como foi com o Ipiranga de Erechim, agora o fato que aconteceu no final de semana. E as equipes que tiveram que enfrentá-lo, inclusive venceram 2 jogos, né? Então não seria justo essa. Então, a medida mais correta mesmo, anula-se todos os resultados do Mogi e ele vai ser punido com certeza. Se for o regulamento realmente for levado à risca, eu creio que ele fica 2 anos suspenso, afastado sem poder lamentável, né? Disputar competições CBF. Mas o futebol está... As equipes estão entrando em campo muitas vezes sem o mínimo de condição, né? É o que eu defendo sempre, é a condição do trabalhador. E tem um belo do estádio lá em Mogi. Sim, o Metropolitano jogou lá, jogou lá. E ganhou lá. Depois foi eliminado. Guto Ferreira era o treinador na época. Foi eliminado em casa depois, no estádio lá de capacidade de 20 mil lugares, uma bela cidade. Teremos nesse meio de semana a Copa do Brasil, fase semifinal da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro, e lá no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo. São os confrontos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Erickson, a federação tem dinheiro, está bem? A federação está se mantendo, né? Como falei,
nós pegamos o barco andando, né, no comando do Rubinho, né, com contratos de televisão agora para serem renovados para o próximo ano, patrocinadores, enfim. Vem se mantendo a estrutura. A última reunião que eu tive lá, onde nós conversamos sobre a parte financeira da federação, o posicionamento que me foi passado pelo financeiro foi que as coisas estão equacionadas, né? Não temos dinheiro sobrando no caixa, não tem dinheiro para grandes investimentos, mas as coisas estão se mantendo, as contas em dia, né? Pois é. E os campeonatos foram patrocinados por grandes empresas, né? Nesse sentido também o resultado é positivo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Fica o convite para você voltar mais vezes aqui e trazer as informações da federação, porque a federação tem e representa os clubes aqui do estado e certamente muita coisa se tem para conversas futuras. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Minoso, sempre quando for solicitado e assim pudermos, viemos aqui com o maior prazer. Edson Luef, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, esteve aqui no programa TVL Esportes. O programa está terminando, te convido para que você continue aqui na companhia, na programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.